e pedindo ao senhor ministro para a gente, já que é avançado da hora já, que ele possa fazer uma exposição menor do que o tempo que ele tem, e para que a gente passe ao debate com os deputados a seguir. Com a palavra, o senhor ministro Alexandre Padilha. Muito obrigado, senhor presidente Geraldo Rezende. Um grande abraço ao presidente Rosinha, agradecer a presença e o convite mais uma vez dessa comissão. É uma alegria para mim poder vir mais uma vez aqui nessa comissão, fazer o debate que nós estamos fazendo no conjunto da sociedade brasileira. Ainda mais ver a casa cheia, não só da comissão, como a Câmara, foi um dos motivos pelo qual eu demorei um pouquinho mais para chegar aqui, porque eu conversei com os ACS, conversei com outros profissionais de saúde, com vários deputados, sobre o pleito, o apelo que nós estamos fazendo, não só para a Câmara, mas para o Senado, que 50% dos recursos das emendas do orçamento impositivo venham para a área da saúde. Isso pode significar um aporte importante de recursos para a saúde, não só para a área de investimento, mas também para a área de custeio e manutenção. Acho que eu vou precisar olhar aqui, vou ficar aqui, fica mais fácil para eu olhar tanto a apresentação, quanto poder conversar com cada um de vocês. Mais uma vez nós viemos aqui agora para poder debater e detalhar um pouquinho mais esse programa Mais Médicos, que é um programa do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, uma forte parceria do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, a Casa Civil da Presidência da República, e sobretudo debater. Nós sabemos que esse programa inaugurou ou reforçou um debate no nosso país, que é um debate que mais cedo ou mais tarde o Brasil teria que construir. Essa casa, o Congresso Nacional, é responsável por um passo bastante ousado do nosso país, que é ser um país com quase 200 milhões de habitantes, buscar ter um sistema público, universal e gratuito para toda a sua população. Nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes buscou dar conta desse desafio, colocou para o seu país esse desafio. E todos os países que construíram sistemas nacionais públicos ao longo da sua história, num certo momento da sua história, tiveram que fazer o debate de como, além de garantir infraestrutura, melhorar a gestão, melhorar financiamento, como formar a quantidade que precisa formar, aonde formar, a distribuição dessa formação, quais são as especialidades que mais precisa formar e como ter instrumentos e estratégias para fixar os profissionais médicos a partir das necessidades de saúde da sua população. O debate que nós estamos fazendo hoje no país é exatamente esse, que o número de médicos, aonde se forma, como se forma, a qualidade da formação, a forma de distribuição desses profissionais, quais são as especialidades que nós mais precisamos, tem que seguir como principal interesse as necessidades de saúde da população e nenhum outro interesse. Vou passar mais rápido alguns dados que nós já mostramos várias vezes aqui nessa comissão, pelo menos já vim 2 vezes aqui nessa Câmara. Primeiro, reforçar o diagnóstico que o Ministério da Saúde faz em comparação com outros países do mundo, de quando nós comparamos o Brasil com outros países do mundo, nós temos menos médicos por 1.000 habitantes do que outros países do mundo. Não estou comparando só com países europeus, estou falando de países como Argentina, Uruguai, que buscam ter sistemas nacionais públicos, ofertar saúde a toda a sua população, né? É importante porque não existe nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre quantos médicos um país tem que ter. Quem afirma isso está faltando com a verdade. Não existe nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre qual o parâmetro de médicos por habitantes que um país tem que ter. Então, o único instrumento que nós podemos utilizar nesse momento é a comparação com outros países. Só reformar, o Brasil tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a Argentina tem 3,2 médicos por 1.000 habitantes, o Uruguai tem 3,7 médicos por 1.000 habitantes. Pode passar? Nós temos poucos médicos por 1.000 habitantes e o que nós temos é mal distribuído. O Brasil tem 1,8 como a média nacional, e nós temos 22 estados que estão abaixo dessa média nacional, menos de 1,8 médicos por 1.000 habitantes, e temos 5 estados que estão abaixo de 1 médico por 1.000 habitantes. E quando a gente entra em cada estado, nós sabemos que a distribuição também é desigual. O meu estado, como o estado de São Paulo, tem várias regiões de saúde
dessas regiões de saúde, apenas 5 têm mais do que 2 médicos por 1.000 habitantes, ou seja, estão concentrados também nas regiões dos estados dos quais nós estamos falando. Pode passar? Um outro dado que é interessante, que é a mudança do perfil da faixa etária do profissional médico no Brasil. Quando a gente pega como que era a distribuição da faixa etária do profissional médico no Brasil no ano 2000 e passa para 2010, o que a gente vê aqui? Um preenchimento, né, um envelhecimento dos médicos brasileiros, o que significa que nós temos um número maior de médicos que vão se aposentar num período mais rápido do que nós tínhamos no ano 2000. No ano 2000, a maior parte da formação dos médicos brasileiros estava numa faixa etária menor que 50 anos, vocês veem aqui, né? Com a grande participação na faixa de profissionais médicos entre 35 e 50 anos, ou seja, que hoje está com 60 anos, hoje com 45 anos, ou seja, tinha um período maior de atividade direta antes da aposentadoria, e nós temos uma migração dessa composição etária nos últimos anos, agora em 2010, ou seja, o Brasil já tem poucos médicos, mal distribuídos, e o que nós temos tem uma tendência maior à aposentadoria mais precoce, ou seja, poder servir por menos tempo a atividade médica do que nós tínhamos no ano 2000. É interessante também que tem um processo, antes ali de 30 anos, de ampliação, né, de profissionais médicos com essa faixa etária, que é fruto da criação das últimas vagas de medicina dos últimos 10 anos, do esforço de ampliação de vagas de curso de medicina nos últimos 10 anos. Ou seja, esse é um dado que a gente precisa estar muito atento, que só reforça a importância de ampliarmos o processo de formação, darmos mais oportunidades para jovens brasileiros poderem fazer medicina. Tem um outro dado interessante, que é a ampliação, né, deputada Jandira, felizmente a ampliação cada vez maior de mulheres fazendo medicina. Hoje nós temos mais mulheres, está em rosinha ali, em vermelhinho, atuando como médicas, do que nós tínhamos, em rosinha, do que nós tínhamos em 2000. O que significa uma participação cada vez maior das mulheres, e esse também é o perfil hoje, né, dos cursos de medicina, das vagas do curso de medicina. Ou seja, vamos ampliar ainda mais o número de mulheres. Isso nós ganhamos muito em relação à sensibilidade, ao compromisso, à coragem, à dedicação, né, à sensibilidade social das mulheres, mas isso também significa, e o problema não são as mulheres, é como a gente se organiza para isso, significa também você ter que ter mais médicos, porque as mulheres têm licença maternidade, né, e que é um direito que essa casa construiu, defendeu que é muito importante que tenha, né? Tem outras questões que reduzem a possibilidade de uma carga horária maior, inclusive com plantões, ou seja, isso é muito positivo para a medicina, mas sinaliza que a gente precisa ter uma preocupação, só reforça a importância de ampliarmos as oportunidades de formação de médicos no nosso país. Pode passar? Aqui é a evolução da entrada de médicos e a saída de médicos, mostrando que de 2005 para 2010, nós tivemos uma redução no saldo entre entradas de profissionais, mais médicos que estão entrando no mercado de trabalho, e saídas, só reforçando a importância de que o Brasil já tem poucos médicos, mal distribuídos, e componente da nossa faixa etária e o mercado aquecido, ou seja, a necessidade de ampliarmos vagas pós-trabalho, unidade de saúde, só reforçam ainda mais a demanda por profissionais médicos no nosso país. Pode passar? Esse é um outro dado, né? Outro dia eu ouvi um comentário falando assim, não, tá reduzindo o interesse de brasileiros em fazerem curso de medicina. Essa curva mostra muito claramente, né? Essa aqui é a proporção de pessoas que tentam fazer um vestibular de medicina para o número de vagas ofertadas no Brasil, né? Ao longo de muitos anos, isso aqui oscilou entre 25, 29, 31, vocês veem ali. De 2005, 2006, 2007, teve um decréscimo nessa tendência, né, de brasileiros que queriam fazer medicina, mas que voltou a ganhar força a partir de 2009, 2010 e um grande salto em 2011. O curso de medicina é o curso que tem a maior proporção de pessoas que querem fazer o curso e número de vagas ofertadas na graduação. Só para os senhores e senhoras terem ideia, todo ano
700 mil jovens brasileiros prestam vestibular para medicina. E nós vamos formar esse ano entre 15 e 16 mil médicos, né? Ofertamos hoje entre 16 e 17 mil vagas, não é isso, doutor Mozart? 16 e 17 mil vagas, e 700 mil prestam, né? Então, uma das ações muito importantes do programa Mais Médicos é dar mais oportunidade para esses jovens brasileiros que querem realizar o sonho de fazer um curso de medicina, poderem se formar, em prioridade na universidade pública, ou se for na universidade privada, com critérios muito claros de abertura das vagas, de estrutura para poder ter esse curso de medicina, da qualidade da formação desse profissional médico. Pode passar? Pode passar. Isso aqui é só para ter um dado, isso aqui vai ficar tudo para a comissão, quero passar rápido, de que quando a gente abre curso de medicina, ele é plenamente ocupado. Tem poucas vagas ociosas e grande proporção de concluintes. Pode passar? Esse é um dado importante porque muitos afirmam, e é verdade, que o Brasil tem muitas escolas de medicina comparado com os outros países. É verdade. Só que as nossas escolas foram criadas num modelo onde você tenha poucas vagas por curso de medicina. Então o Brasil tem um grande número de escolas, mas quando a gente pega número de vagas, porque é isso que conta, né? Quantas vagas são ofertadas, o Brasil está abaixo da média mundial, com 0,8 vagas de curso de medicina ofertadas para 10 mil habitantes, bastante abaixo de outros países, muito abaixo da Argentina, por exemplo, que oferta 3,2 vagas a cada 10 mil habitantes. Ou seja, o Brasil tem não só necessidade, seja em comparação com outros países do mundo, que tem muito mais médicos por mil habitantes, já tem hoje muito mais médicos por mil habitantes do que o Brasil, então seja por necessidade, ou seja por comparação com os outros países do mundo, nós temos um grande espaço para ampliação de vagas de medicina. É fundamental que elas sejam ampliadas com qualidade, e esse é um ganho muito importante da medida provisória. Ela transforma em lei uma regra recente de uma portaria do Ministério da Saúde com o MEC, onde para você criar a faculdade de medicina você tem que ter estrutura, tem que ter leitos hospitalares, tem que ter ambulatórios, ou seja, criar um critério rígido para a abertura das novas faculdades de medicina, tem que obrigatoriamente ofertar residência médica, que é o principal fator de fixação de um médico depois da sua formação. Pode passar? Ministro, só desculpe lhe interromper, tem uma demanda na região da campanha gaúcha, só para... É proibido intervenção... deixa eu seguir o presidente aqui da comissão, deputado. É uma solicitação do curso. Após, há uma vasta lista de... tem 33 deputados e deputadas inscritos. Certo. E após a intervenção do ministro, ele não pode ser interrompido durante sua exposição. Nos últimos 10 anos, essa demanda só aumentou. Nós geramos de primeiros empregos formais. Aqui eu não estou contando emprego que não é formal, porque todos os senhores sabem aqui que vários empregos médicos ou cargos são empregos não formais. Pagamento por personalidade jurídica, contratos temporários, pagamento de plantão. Só contando o primeiro emprego formal, registrado no Ministério do Trabalho, onde tem, pela primeira vez, o CPF daquele médico está associado a uma carteira de trabalho aberta como emprego formal, nós geramos 146 mil primeiros empregos formais nos últimos 10 anos e formamos 93 mil médicos nos últimos 10 anos. Ou seja, se já faltavam médicos mal distribuídos, a demanda por profissionais médicos só aumentou com o aquecimento do mercado, com os investimentos públicos e os investimentos privados em saúde nos últimos anos. E até 2014, só com as obras que já estão em execução e só com os recursos do Ministério da Saúde, sem contar aquilo que é recurso exclusivo de Estado e de município, nós vamos abrir no começo de 2015 mais 35 mil postos de trabalho médico, que pode significar mais empregos formais, porque você pode ter um emprego tanto por 20 horas, por 40 horas, sem contar os horários de plantão, pagamento por plantão, outras formas de pagamento. Só para mostrar que aumenta cada vez mais a demanda dos profissionais médicos e só para reforçar que a dificuldade de ocupar as vagas, atender a população nas áreas mais carentes, não é culpa dos médicos brasileiros que tem hoje aqui. É porque faltam médicos no nosso país, proporcionalmente, não só a comparação dos outros países do mundo, quanto a situação muito nítida do nosso país de um aquecimento do mercado nos últimos anos. Pode passar? Aqui é a ampliação dos cursos da área da saúde, só para fazer uma comparação quais são
profissões que aumentaram mais ou menos cursos de medicina. Isso aqui é importante para deixar muito claro, debatemos muito isso no Conselho Nacional de Saúde, estou vendo pessoas aqui que participam das câmaras do Conselho Nacional de Saúde. O debate que o Ministério da Saúde está fazendo é um debate estruturante sobre o conjunto das profissões de saúde. Nós estamos atacando o tema do profissional médico porque tem uma característica muito específica da demanda do profissional médico, do processo de formação, da duração do seu processo de formação, mas nós precisamos atacar com situações diferentes, realidades de outras profissões. Aqui, a ampliação do número de cursos de medicina, né? Só para vocês terem ideia, no ano 2000, né, há mais de 10 anos atrás, o curso de Ciência Biológica e o curso de Biomedicina, Ciência Biológica é o que tinha maior participação entre as vagas de curso de Medicina e o de Biomedicina é o que tinha menor. Em 2010, Enfermagem e Educação Física avançaram como aquelas que têm maior oferta de vagas de curso de Medicina. Foram aquelas que mais ampliaram em relação às outras e Terapia Ocupacional passou a ser aquela que tem menor. Só para vocês terem ideia de como que está oscilando a oferta de vagas, isso vai ter impacto importante na oferta de profissionais para o mercado de trabalho. E o debate que nós estamos fazendo, que é o público regular a formação, quantos vão se formar, aonde vai se formar, o ingresso na especialidade e o ingresso no mercado de trabalho, do público regular isso, a importância disso para que isso seja movido única e exclusivamente pelos interesses e necessidades de saúde do conjunto da nossa população. Pode passar? Pode passar. Esse aqui é uma pesquisa recente do IPEA, né, que mostra como um resultado desse mercado muito aquecido de abertura de pós-trabalho médico, de necessidade de mais médicos para o nosso sistema público e privado de saúde, que foi exatamente que entre as 48 carreiras de nível superior, a carreira de medicina ocupou o primeiro lugar em ranking de taxa de ocupação, jornada de trabalho, cobertura previdenciária e os melhores salários comparado com as outras carreiras de perfil superior. Pode passar? Aqui é a evolução do salário médico, do salário médio dos profissionais da área da saúde, só mostrando, né, um crescimento muito importante do profissional médico, crescimento importante também, um descolamento em relação às outras profissões de saúde do profissional de cirurgião dentista, né, e uma situação das outras profissões de saúde abaixo. Todas elas evoluíram positivamente em relação ao salário médio, mas tem um descolamento, né, a partir de 2004, 2005, dos profissionais médicos e dos cirurgiões dentistas, mais notadamente do profissional médico. Isso tem uma relação direta com o crescimento da ampliação dos postos de trabalho nos últimos 10 anos, que foi o esforço do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais de saúde, em buscar ter maior acesso à saúde da nossa população. Pode passar? Que é um outro dado importante. Faltam médicos, são mal distribuídos, nós precisamos ampliar o processo de formação se quisermos correr atrás de outros países que têm uma proporção muito maior de médicos do que o que nós temos hoje, e também nós precisamos enfrentar o tema da formação de especialistas no nosso país. A medida provisória e o programa Mais Médicos faz exatamente isso. Essa aqui é uma pesquisa feita pelo FMG, a pedido do Ministério da Saúde, com hospitais públicos e hospitais privados no nosso país, mostrando quais são as especialidades que têm maior carência de especialistas, que esses hospitais têm maior dificuldade de contratar, fixar e manter, aí colocando um conjunto de especialidades muito importantes. Nós temos que ter uma clareza muito grande que nos últimos 10 anos mudou a realidade de saúde da nossa população. Seja pelos avanços sociais, seja pelo processo de urbanização, seja porque nós alcançamos alguns indicadores de saúde que são muito importantes e que impactam na saúde. Citar um exemplo muito claro. Nos últimos 10 anos, nós reduzimos pela metade a mortalidade infantil no nosso país. Aquela criança que felizmente não morre mais, ela precisa do pediatra hoje. Nós reduzimos em mais de 40% a mortalidade por doenças cardiovasculares no nosso país, pela ampliação da atenção de saúde da família, pela ampliação do acesso aos medicamentos, pela ampliação do SAMU que não existia nos últimos 10 anos. Aquele cidadão, aquele idoso que felizmente não morre mais, ele precisa cada vez mais de cuidados intensivos de médicos, de geriatras, de um bom médico da família, de uma equipe multiprofissional, vai precisar cada vez mais do cuidado da UTI de intensivista, ou seja, mudou o perfil da realidade de saúde da nossa população, e a expansão da formação de especialidades médicas tem que seguir exatamente as novas necessidades de saúde da nossa população. Pode passar?
Eu mostrei aqui a falta de médicos e enfrentar o tema dos especialistas. O conjunto do diagnóstico que fez o programa do Mais Médicos. Agora vamos tratar da infraestrutura, que o programa Mais Médicos tem na sua primeira ação investimentos na infraestrutura. Esse é um diagnóstico que nós fazemos hoje, quando a gente pega o número de leitos credenciados no Sistema Único de Saúde e divide pela população e compara com aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, nós vemos que, primeiro, nenhum estado do nosso país tem o número de leitos, quando comparado à sua população, o número de leitos recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Todos estão abaixo. Quando a gente exclui do estado a população que tem plano de saúde, ou seja, vendo só a população SUS dependente, nós ainda temos 10 estados que estão abaixo da média recomendada pela Organização Mundial de Saúde de número de leitos por população, né? Por isso que a primeira ação do programa Mais Médicos é exatamente a expansão da infraestrutura, investimento da infraestrutura de saúde, ampliarmos cada vez mais a infraestrutura da área da saúde no nosso país. Pode passar? Agora, um outro dado que reforça, esse foi produzido por uma matéria do Estado de São Paulo, não é número do Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo foi atrás dos dados de investimento de infraestrutura nos últimos anos e buscou comparar isso com a formação de médicos. O que essa matéria mostrou? Que nos últimos 10 anos aumentou em mais de 70% o número de equipamentos de saúde no nosso país. Aumentou mais de 40% o número de unidades de saúde. Aumentou em 17% o número de leitos. E aumentou em 13% o número de médicos no nosso país. Ou seja, nós precisamos investir em mais infraestrutura no país, por isso que a primeira ação do Mais Médicos é exatamente o investimento em infraestrutura, mas nos últimos 10 anos nós já investimos mais em infraestrutura do que ampliação de formação, provimento de médicos no nosso país, e por isso que a importância de fazermos esse debate do programa Mais Médicos. Pode passar? Aí vamos já nas ações do programa. A primeira ação do programa é exatamente o investimento em infraestrutura, que tem como uma primeira subação acelerar a execução dos investimentos que já estão contratados. São mais de 7 bilhões já contratados desde 2011, alguns já inaugurados, outros sendo inaugurados. Investimentos em ampliação, reforma e equipamento de hospitais, UPAs 24 horas, unidades básicas de saúde. E aí eu quero agradecer muito o Congresso Nacional, que teve a sensibilidade de aprovar o mesmo modelo do regime diferenciado para a Copa, que fez para a Copa e para o PAC, poder ter incluído educação e saúde, porque isso vai permitir uma aceleração muito importante na execução das obras já contratadas pelo Ministério da Saúde. Aqui são só investimentos do Ministério da Saúde, estou excluindo aqui qualquer investimento dos estados e municípios. Pode passar? Junto com o anúncio do programa, logo com o anúncio do programa, nós contratamos mais um conjunto de outros investimentos, são mais 7,5 bilhões de reais de investimentos, então ao todo dá mais de 15 bilhões de reais de investimento em infraestrutura, tanto nas unidades básicas de saúde, UPAs 24 horas, 14 novos hospitais universitários pelo MEC, exatamente para ter hospital universitário com qualidade, com estrutura para as novas escolas médicas a serem formadas e criadas, e um apoio a um conjunto de PPPs que estão acontecendo com os estados e municípios. Queria reforçar os deputados e deputadas aqui. Nós criamos em 2011, pela primeira vez, um programa de ampliação e reforma de unidades básicas de saúde para os municípios. Nós temos recursos disponíveis para que os prefeitos e prefeitas possam reformar e ampliar todas as unidades básicas de saúde que queiram reformar ou ampliar. Então, queria reforçar aqui para os deputados e deputadas os contatos aí com os municípios para que as propostas sejam apresentadas. Um dado muito interessante a todos aqui. Dos 3.500 municípios que aderiram aos Mais Médicos, os senhores sabem que eu lido com o município desde o começo do governo do presidente Lula. Acompanhei todos os programas com municípios ao longo do governo do presidente Lula. Eu nunca tinha visto em 15 dias de inscrição tantos municípios se inscrevendo nesse programa Mais Médicos. Nem asfalto, nem programa de asfalto. Em 15 dias, mais de 3.500 municípios se inscreveram, 63% dos municípios, todas as regiões do país, não tem uma região que não tenha mais de 55% dos seus municípios se inscreverem. Então, todos se inscreveram. Um dado importante, de todos que se inscreveram, 92% já executa a obra de infraestrutura. Ou já inaugurou nova unidade, ou já construiu nova unidade, ou já inaugurou reforma e ampliação, já concluiu, ou está em execução.
90%, 92% em infraestrutura, 90% já aderiu ao programa de melhoria da qualidade da atenção básica, que ele recebe o dobro, 2 vezes mais o recurso de custeio para as unidades de saúde e monitoramento da qualidade pelas universidades. Ou seja, a infraestrutura e o monitoramento já chegou antes do médico chegar, nos municípios que aderiram ao Mais Médicos. Hoje, eu vou mostrar aqui, hoje nós soltamos a lista final dos primeiros 15 dias, 95% dos que estão recebendo médico a partir do dia 1º de setembro já executaram obras de infraestrutura, melhorando a infraestrutura, ampliação e equipamento das suas unidades básicas de saúde e já participam do programa de melhoria da qualidade, recebendo 2 vezes mais custeio, se tiver bom desempenho da equipe, e monitoramento permanente pelas universidades. Por isso, nós não podemos entrar numa dicotomia entre infraestrutura e mais médicos. Quem quiser fazer esse debate, não está fazendo debate a partir do diagnóstico que nós estamos mostrando e das soluções que nós estamos encaminhando. O Brasil precisa de mais infraestrutura da saúde, a primeira ação do programa é essa, e os municípios que vão receber os mais médicos já vêm investindo na infraestrutura desde 2011. O Brasil precisa de orçamento crescente para custeio na saúde, os municípios que aderiram já estão recebendo recurso ampliado de custeio com monitoramento. O Brasil precisa de mais gestão na saúde. Os municípios estão recebendo esses médicos para atenção básica, já tem supervisão da universidade acompanhando a atenção básica, mas o Brasil precisa sim de mais médicos, e é por isso que nós estamos tendo, eu acho que a coragem de enfrentar esse debate no nosso país. Pode passar? A segunda ação do programa é exatamente ampliar a possibilidade de formação de médicos no nosso país, poder ampliar oportunidades para os jovens brasileiros que querem fazer medicina. 700 mil jovens brasileiros todo ano prestam vestibular, tentam entrar na faculdade de medicina no nosso país. Nós ofertamos hoje em torno de 17 a 18 mil vagas. Se nós ampliarmos até 2017 11 mil vagas, e aí está a distribuição regional, com foco grande, prioridade nas universidades públicas, criando regra muito clara, a medida provisória faz isso, de qual é o rito para abertura de uma faculdade privada. Se nós criarmos 11 mil vagas até 2017, nós só vamos chegar no que é a Inglaterra hoje, que tem 2,7 médicos por mil habitantes, em 2027. Ou seja, é uma meta ousada para o que o Brasil tem de estrutura, de possibilidade de ampliação de vagas, de professores, de qualidade, mas não é uma meta irreal comparado com os outros países do mundo. A Inglaterra tem 2,7 médicos por mil habitantes hoje e quer chegar a 3,2 até 2020. Esse é o planejamento da Inglaterra para ampliar a formação de médicos no seu país. Então nós estamos criando 11 mil novas vagas, essa é a meta do Mais Médicos, e criar 12 mil novas vagas de residência médica, para que a gente possa ampliar a formação de especialistas no Brasil. 12 mil novas vagas é mais do que dobrar o que nós ofertamos hoje de vagas de residência médica. Hoje nós ofertamos 11 mil vagas de residência médica no país, que é o processo de especialização do médico. Nós queremos mais do que dobrar essa oferta com foco na ampliação dessas vagas, exatamente nas especialidades que o Brasil mais precisa. Aí, passar rapidamente só a distribuição regional, isso fica à disposição de todos também, que é um grande esforço para ampliação de vagas e de residência médica no nosso país. Ao ampliarmos vagas, nós vamos ter uma faculdade que a gente cria hoje, né? Quem entrar em janeiro de 2014, nós vamos ter esse médico formado daqui a 6 anos. Especialidades, algumas demoram 2, 3, algumas até 5 anos no caso de neurocirurgia. E a nossa população não pode esperar, né, todo esse período sem poder termos outros instrumentos que são emergenciais, transitórios, para mais oferta de profissional médico nas áreas que nós mais precisamos. Por isso nós criamos essa chamada nacional de médicos, onde o Ministério da Saúde remunera diretamente, através de uma formação de especialista, é um processo de treinamento em serviço, com formação de especialista, acompanhamento da universidade, né? Nós sabemos que para ir para essas regiões, o acompanhamento da universidade é muito importante, é o que pode ser um estímulo para o médico ir. Eu, quando saí de São Paulo, assumi a supervisão do núcleo da Universidade de São Paulo, do meu departamento de doenças infecciosas, lá no interior do Pará, o grande atrativo para levar médico residente, médicos estrangeiros que foram junto conosco, mesmo profissionais médicos que estavam junto conosco, foi exatamente
a parceria e a relação com a universidade. O sentimento de que tinha suporte da universidade, acompanhamento, possibilidade de progressão na sua carreira acadêmica, por isso esse modelo está todo pautado na parceria com a universidade. São R$10 mil líquidos mensais, cobertura previdenciária pelo Ministério da Saúde, o tempo de trabalho, de atuação conta para progressão previdenciária desse profissional, com duração de até 3 anos de acompanhamento e supervisão da universidade. Pode passar? Em relação à mudança do processo de formação desse profissional médico, a medida provisória encaminha a possibilidade de termos 2 anos no SUS, com acompanhamento e supervisão da sua instituição onde você se forma. Então não é como muitos tentaram falar, que era um serviço social obrigatório que ia tirar o estudante de Porto Alegre e levar para o meio da Amazônia. Não é isso. É a complementação da formação desse médico, 2 anos no SUS, com acompanhamento pela instituição onde ele se forma, com possibilidade, a medida provisória já coloca isso para o debate no Congresso, de que esses 2 anos aconteçam já como residência médica. Então esse debate para o Congresso Nacional tem que fazer. O que é central aqui? E que outros países do mundo fizeram, né? Esse é o movimento que os outros países do mundo fizeram. Hoje nós formamos um médico que o principal contato que ele teve com a experiência prática, que já é no SUS, é um contato dentro de um ambiente hospitalar de altíssima complexidade. Então é um profissional médico que acompanha por um período muito curto os pacientes, muitas vezes focado na especialidade. Então ele já vê um paciente, não de forma integral, mas sendo o professor dele um cardiologista. Ele já vê o paciente dele sendo o professor dele um urologista, não vê o contato integral desse paciente, vê pouco o paciente fora do ambiente hospitalar, sempre dentro do hospitalar, e todos nós que já fomos internados sabemos que nós somos diferentes dentro do hospital. Quem fuma não pode fumar dentro do hospital, né? Quem não come na hora correta é obrigado a comer na hora correta dentro do hospital. Quem esquece de tomar o remédio... Um minutinho, tem deputados aí em pé. Eu gostaria que o pessoal da fileira de assessoria pudesse... Já arrumou, tá bom? Mais 10 minutos. Tá ótimo, tô concluindo. Então, oferecer para esse médico que se forma, como outros países do mundo fizeram, a Europa toda tem feito esse momento nos últimos 10 anos, né? Outros países da América do Sul fizeram, de as mais variadas modalidades, oferecer para esse médico que se forma um processo de acompanhamento mais prolongado fora do ambiente hospitalar. Vou dar 2 exemplos concretos aqui para os senhores e senhoras. Um médico que se forma hoje, ele nunca teve a experiência ao longo do seu curso, nunca teve, dele acompanhar a mesma gestante, a mesma mulher grávida, do começo do pré-natal, acompanhar essa mesma mulher durante 9 meses da sua gestação, fazer o parto dessa mesma mulher e acompanhar a criança dessa mulher durante 6 meses. Aquilo que é básico em um profissional que vai cuidar da vida, que é poder ter tido a experiência de acompanhar a geração da vida e o cuidado inicial da vida de uma gestante, ele acompanhar essa gestante, nenhum médico que se forma hoje teve essa experiência. O segundo exemplo que eu vou dar aqui, nenhum médico que se forma hoje tem experiência dele acompanhar o mesmo jovem que foi diagnosticado com drogadição, com dependência química, fazer o diagnóstico desse jovem, começar o tratamento, ver uma recaída no meio do tratamento, que quem lida aqui com o tema da drogadição, do crack, sabe que isso é cada vez mais frequente, ver uma recaída, ver como que você reinsere socialmente esse jovem, como que você acompanha essa reinserção social, o que você faz depois da recaída durante 1 ou 2 anos. Nenhum. Não acompanha um hipertenso durante 6 meses, o mesmo hipertenso. O mesmo hipertenso durante 1 ano, saber que às vezes começa um medicamento, tem que mudar o medicamento, vem a mudança do hábito. Quando acompanha por um período mais prolongado, já é na residência médica, já na formação de especialista. Então, nós precisamos mudar, sim, o processo de formação. Alguns países fizeram isso dentro, né, ampliando o período da graduação, ou expondo mais esse profissional no período da graduação. Outros fizeram isso na residência. Então, a medida provisória encaminhada, exatamente, esse é o centro dela, e na discussão do Congresso Nacional, nós vamos decidir qual que é o modelo melhor para o Brasil, pela nossa realidade do país, ouvindo o Congresso, as entidades, as escolas, se isso tem que ser dentro da residência médica, dentro da graduação, expandindo a graduação ou não,
Esse é o debate que o programa Mais Médicos faz. Pode passar? Essa aqui é a experiência de outros países. Qual que é o período de formação na graduação dos outros países? Todos eles variam de 7 a 8 anos no seu período de formação. Pode passar? A chamada nacional, a gente já debateu isso mais de uma vez aqui, a chamada nacional é para os médicos brasileiros em primeiro lugar. Todo o ritual, o edital, processo de inscrição, demos mais tempo. 6 mil cidadãos brasileiros se inscreveram colocando, ou não colocando o seu número de CRM, né, ou colocando como inválido. Nós já mostramos e repassamos isso para a Polícia Federal, que esse número de inscrições não válidas aumentou antes de quando o Ministério da Saúde encaminhou para a Polícia Federal e falou para a imprensa que ia apurar esse processo de inscrição. Antes disso se tornar público, era uma média de 1.000 novas inscrições inválidas por dia. Chegou no pico de mais de 1.600 inscrições no dia que o Ministério da Saúde resolveu levar para a Polícia Federal as denúncias que nós recebemos de redes sociais, de movimentos em redes sociais, que estimulavam a inscrição só para postergar a chegada de médicos, só para ocupar vagas, para que, se a gente tivesse que chamar médicos de outros países, não pudesse ocupar vagas de população que está esperando. No dia que nós tornamos público o encaminhamento à Polícia Federal para apurar isso, né, tornamos público na imprensa, a denúncia que nós recebemos despencou o número de inscrições inválidas, com CRM que era 000, --, ou não escrevia nada no CRM, né? Naquele dia nós já tínhamos identificados 1.200 médicos que fazem programa de residência médica, que haviam se inscrito, quando nós colocamos a exigência de que para homologar o seu município, ia ter que apresentar uma declaração que estava optando pelo Mais Médicos, ao invés de ficar no programa de residência, de 1.200 caiu para 31 que apresentaram a declaração, né? Fizemos, mesmo assim, nós demos mais tempo para confirmação, para mudança, e agora no dia 19, segunda-feira que vem, que nós abrimos o segundo mês de inscrição, nós vamos manter a prioridade para médicos brasileiros que queiram ir para a periferia das grandes cidades ou para os municípios do interior. Só chamaremos médicos de outros países para aquelas vagas não ocupadas por médicos brasileiros. Como outros países já fazem, nós já mostramos esses números mais de uma vez aqui. Quero reafirmar que nós fomos conhecer as experiências internacionais. Outros países também usam 2 modelos de atração de médicos estrangeiros. Um modelo que é através da validação do diploma, onde faz uma prova para validação do diploma, e aí esse médico tem um diploma validado, e aí pode exercer a medicina em qualquer lugar. Pode ter clínica privada, pode trabalhar em qualquer lugar, pode trabalhar no centro da cidade. Agora, países como a Austrália, como o Canadá, como Portugal, que tem sistemas nacionais públicos, também tem programas de atração de médico estrangeiro, onde ele é avaliado, como aqui será pela universidade, não faz a validação do seu diploma, ou seja, ele não tem o exercício pleno da medicina para ter uma autorização exclusiva para trabalhar só no sistema público, na periferia das grandes cidades ou nas áreas rurais, aonde o programa estabelece. Então, o Brasil está seguindo o mesmo modelo que outros países do mundo têm hoje e que outros já tiveram ao longo de vários anos, né? Só para vocês terem ideia, o Canadá, 17% de médicos estrangeiros no país, mas tem algumas províncias que chega a 65% o número de médicos estrangeiros em algumas províncias canadenses com esse instrumento de atração. Pode passar? Esse é um dado interessante, por isso até que o Ministério da Educação, esse ano, a cada ano vem buscando aprimorar o Revalida, que foi uma conquista importante para dar qualidade, seriedade, né? O Ministério da Saúde contribui junto com o Ministério da Educação em relação ao Revalida, para dar seriedade no processo de validação do diploma no país. É muito importante que essa seriedade exista, mas é importante a gente ver esses dados também, que desde a edição do Revalida, reduziu, né, despencou o número de médicos que validaram o diploma no país, mesmo, né, com crescente que vinha até pela atração que tem para essa área. Pode passar? Aqui é só uma comparação com instrumentos de outros países, como nos Estados Unidos, que mostram que o número de médicos estrangeiros estarem concentrados na atenção básica, na clínica médica, também é uma realidade de outros países. Todos os países que se esforçam para ter programas de atenção básica
na expansão dos programas de atenção básica, se utilizam de estratégias de atrair médicos estrangeiros para essas áreas, caso elas não sejam ocupadas pelos médicos formados no seu próprio país. Pode passar? Aqui as habilitações para a atração dos médicos estrangeiros está na medida provisória. Ele tem que ter habilitação para exercício de medicina no país de origem. Só para vocês terem ideia, hoje nós divulgamos uma lista dos primeiros 15 dias de médicos estrangeiros. Nós só vamos emitir a passagem quando todo esse processo de validação do exercício da medicina no país de origem estiver confirmado no consulado e nas embaixadas. Tem que ter conhecimento de língua portuguesa, e nós colocamos na medida provisória, não na medida provisória, mas na portaria do Ministério da Saúde e da Educação, uma trava em relação a países que têm menos médicos por mil habitantes do que o Brasil. Pode passar? Pode passar. Pode passar, são dados, pode passar. Aqui só ajuda de custo, além dos R$10.000 líquidos mensais, tem uma ajuda de custo que é diferenciada dependendo da região para onde esse profissional vá. Se for Amazônia Legal, região de fronteira e áreas indígenas, ele vai receber 3 bolsas a mais, 3 meses a mais. Nordeste, Centro-Oeste e Vale de Jequitinhonha, 2 bolsas a mais. Capitais e regiões metropolitanas, 1 bolsa a mais. Pode passar? Que muito importante o papel das universidades. Os senhores sabem mais do que eu de que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabeleceu que cabe às universidades públicas brasileiras, ou federais ou estaduais, fazer o processo de avaliação e validação do diploma de um profissional que queira exercer sua profissão no país. São as universidades que fazem isso, cada uma pode ter seu processo de validação do diploma, e além disso, uma vez por ano, o MEC organizou o Revalida, junto com o Ministério da Saúde, e as universidades podem aderir ao exame do Revalida. Então, nesse programa, os médicos que não têm exercício profissional no Brasil serão avaliados pelas universidades públicas brasileiras, que é quem tem a competência de fazer a validação do diploma, é quem tem a competência de fazer o Revalida. Então, passarão por um processo de avaliação pelas universidades, só irão para os municípios aqueles que foram avaliados pelas universidades. Depois as universidades continuam supervisionando esse profissional no curso de especialização, e essas universidades só não vão concluir o processo de validação do diploma como outros países fazem, como eu citei, exatamente porque nós queremos esse médico com dedicação exclusiva ao SUS na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Esse médico não vai poder ter clínica privada, não vai poder dar plantão fora, não vai poder não cumprir a carga horária, vai ter que estar presente lá na unidade de saúde, acompanhado pelo gestor municipal, pela universidade, e por isso ele vai ter uma autorização exclusiva para atuar ali. Se ele tivesse a validação do diploma, ele poderia exercer a medicina fora dali, ter clínica privada, poder disputar mercado, inclusive tirar emprego de médico brasileiro, que não é o que o Ministério da Saúde quer. Esse é um programa que não tira emprego de nenhum médico brasileiro, pelo contrário, ele dá mais oportunidades de empregos para médicos brasileiros, porque nós estamos ampliando 35 mil postos de trabalho médicos no nosso país. Pode passar? Aqui é a estrutura do módulo de acolhimento, conjunto de conteúdos e avaliação que será feita. Pode passar? Aqui é a estrutura da supervisão. Então ele terá um tutor, que é um docente da universidade, e supervisores que acompanharão esse profissional em campo, seja a supervisão presencial ou seja a supervisão à distância. Esse tem um 0800 específico do Ministério da Saúde para esse profissional. Ele tem um tablet com conteúdos do Ministério da Saúde, acesso a um portal. O Ministério da Saúde fez junto com a CAPES um portal hoje que é acessível a todos os profissionais de saúde, chamado Saúde em Evidências, onde pode pegar todos os conteúdos. Vou passar mais rápido possível aqui, deputado presidente Geraldo. Aqui é só o sistema de inscrição. A partir do dia 19 de agosto está reaberto para inscrições de médicos e de municípios. Nós faremos mais uma rodada de inscrições de municípios brasileiros. Pode passar? Com todas as ações do Mais Médicos, nós vamos chegar em 2026 a 600 mil médicos, chegar a uma média de 2,7 médicos por mil habitantes, que é exatamente o que a Inglaterra tem hoje, e a Inglaterra quer chegar a 3,2 médicos por mil habitantes até 2020. Pode passar? Aqui são os dados já desses primeiros 15 dias de inscrições que nós divulgamos hoje.
Foram mais de 15 mil vagas solicitadas pelos municípios, mais de 3.500 municípios se inscreveram em 15 dias de inscrições. Repetindo, eu acompanhei todos os programas com municípios durante o governo do presidente Lula, nunca vi um grau de adesão tão rápida dos municípios brasileiros. Agora nós vamos reabrir dia 19 de agosto para mais municípios que queiram se inscrever. Pode passar? Vai clicando aí. De médicos De médicos brasileiros, começou com 18 mil inscritos. No total, 16 mil tinham registro no Brasil. Os filtros que nós colocamos para ver se realmente esse médico queria ir para o município, queria participar do programa, de 16 mil, caiu para 33.900 aqueles que concluíram a documentação no seu cadastro. Quem colocou CRM inválido, por exemplo, não colocou no CRM, não concluiu a documentação no seu cadastro. Mais de 2.300 fizeram escolha de municípios, mais de 1.800 foram alocados, 938 homologaram a participação, ou seja, concluíram toda a documentação, quero participar, quero a partir do dia 1º de setembro estar nesses municípios. Nós demos mais um prazo para alguns que não tinham feito a conclusão final de escolha dos municípios, então no dia de hoje, mais alguns médicos brasileiros dão um total, nesses primeiros 15 dias de inscrição, de 1.096 médicos que atuam no Brasil, têm registro profissional no Brasil, vão participar desses primeiros 15 dias do programa, estarão no dia 1º de setembro já nos municípios onde foram alocados. Pode passar? Em relação a médicos que têm registro profissional fora do Brasil, na primeira etapa de inscrição, 1920, aí de 1920 caiu para 721, são aqueles que concluíram a documentação. Você sabe que no hemisfério norte agora é mês de férias, então muitos tiveram dificuldade de ter da universidade, né, a documentação do seu diploma validada pela universidade que a embaixada exigia. 721 concluíram a escolha dos municípios. Hoje nós divulgamos 522 homologaram a participação. Primeiro país com o maior número de médicos que homologaram a participação foi a Espanha, mesmo estando nas férias espanholas. Segundo lugar, a Argentina. Terceiro lugar, médicos formados em Cuba, que atuam em Cuba, mas não cubanos, da América do Sul, de outros países que atuam em Cuba e que querem interesse em vir para o Brasil. Quarto lugar, Portugal. Quinto lugar, Uruguai. São médicos de mais de 30 países que manifestaram interesse nesses primeiros 15 dias, ou seja, em 15 dias já decidiram mudar do continente para vir para o Brasil e atender e aderir a um programa de 3 anos aqui no nosso país. Pode passar? Concluindo, já dei 10 minutos. Aqui, soldado, vamos só, acho que são só detalhes, pode passar, vou... Só o perfil desses profissionais, só volta aqui, Nara. Desses 522 médicos que têm registro profissional fora do Brasil, que estão participando desses primeiros 15 dias de inscrições, 164 são brasileiros que estão atuando em outros países que manifestaram interesse de vir para o nosso país. Pode passar? Aí o perfil, pode passar. Só volta um. Dos municípios solicitados, né, nesses primeiros 15 dias de inscrições, que homologaram, confirmaram que a partir do dia 1º de setembro estarão recebendo médicos, 320%, 310, 52, ou seja, a maior parte dos municípios são exatamente municípios que são os municípios do Brasil sem miséria, que tem mais de 20% da população em extrema pobreza, ou seja, a maior parte dos municípios que vão receber os médicos são exatamente aqueles que têm maior concentração de pobreza. 74, quando a gente soma 74, o G100 é aquele grupo de municípios com a menor renda per capita, ou seja, são 100 municípios brasileiros com mais baixa renda per capita, são sobretudo os municípios de região metropolitana, características como cidades de dormitório, que são com a receita per capita bastante reduzida. Então, se somam isso, né, se a gente somasse isso com os de extrema pobreza, mostra que realmente os de 6 são da área indígena. Mostra que a maior parte dos municípios selecionados são exatamente aqueles que têm maior extrema pobreza, menor renda per capita ou área indígena, e 195 para capitais e regiões metropolitanas, para atender exclusivamente na periferia da capital ou da região metropolitana. Ele vai atender na unidade de base de saúde que fica na periferia da capital. Acho que pode passar, acho que está acabando, viu? Só reforçando aquilo que eu já havia comentado,
96% dos municípios que vão receber esses médicos agora 1º de setembro já investiram na estrutura das suas unidades de saúde, já acessaram os recursos ou já concluíram ou estão em processo de conclusão de estrutura e equipamento das unidades de saúde. 95% programa de melhoria da qualidade, que recebe 2 vezes mais custeio, ou seja, estão recebendo também mais recursos para custeio, para atenção básica e monitoramento pelas universidades. Pode passar? Aqui é só a distribuição no mapa, pode passar. Aí por região, eu acho que eu vou deixar depois, são dados mais por região, ficar mais à disposição aqui dos deputados e deputadas. Muito obrigado, presidente e à comissão. Vamos seguir. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.